Bom, meus caros, agora sim, finalmente, eu darei início à nossa aula de hoje, apresentando a vocês a continuação daquele panorama histórico que eu vinha fazendo com vocês sobre a relação entre os estudos da neurofisiologia e dos processos mentais, não é? Como que ao longo da Professor, história esses processos foram acontecendo, de certa forma, lado a lado. Pois não, minha cara, pode perguntar. não, só uma dúvida, você falou ali da ínsula, ela seria o que o pessoal chama de, não sei se chama de lobo límbico, ou sistema límbico? Não. Nós vamos posteriormente, quando eu for comentar com vocês sobre a questão da motivação, sobre a parte das emoções também, eu vou apresentar a vocês o sistema límbico. O sistema límbico é formado por estruturas bastante profundas, né, no sistema nervoso, que não necessariamente estão relacionados com a ínsula, tá? A ínsula ela tem uma participação em alguns processos importantes, né, do sistema nervoso. No entanto, o sistema límbico ele é formado por outras estruturas principais, tá certo? Posteriormente eu vou apresentar mais detalhes sobre isso. Mas foi uma excelente pergunta, viu, minha cara? Prosseguindo, então, com o que eu tinha comentado com vocês, né, sobre esse panorama histórico, estou apresentando a vocês aquela imagem muito conhecida desde nossas aulas anteriores, que é a imagem do cientista espanhol, né, Ramón y Cajal. Eu comentava com vocês em aulas anteriores sobre a chamada teoria neuronal da mente, e que houve uma disputa histórica, né, entre Ramón y Cajal e o citologista italiano Camillo Golgi, que defendia a chamada teoria reticular. Então, Ramón y Cajal defendia a ideia de que os neurônios não estariam fisicamente ligados entre si, sendo que haveria um espaço entre eles. Por outro lado, Camillo Golgi, na sua teoria reticular, defendia a noção segundo a qual os neurônios estariam fisicamente ligados entre si, formando uma rede. Por isso, a ideia de um retículo, não é? No entanto, como eu havia apresentado a vocês em aulas anteriores, ao longo do desenvolvimento da microscopia no século XX, foi ganhando cada vez mais força a teoria neuronal de Ramón y Cajal. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, no ano de 1914, vocês estão observando, né? Então, em 1914, Ross Harrison, através de uma série de estudos, começou a evidenciar que a teoria neuronal tinha realmente bastante fundamento. Então, foi nesse ano que várias observações que Harrison fez com microscópios bastante sofisticados para a época começaram a dar um suporte empírico à teoria neuronal de Santiago Ramón y Cajal. Todavia, pessoal, foi somente em 1953 que a chamada teoria neuronal, né, do Ramón y Cajal foi finalmente demonstrada por meio do trabalho, não é, do pesquisador norte-americano Sanford Paley. Em 1953, Paley utilizou um microscópio eletrônico e pela primeira vez na história foi possível observar aquilo que Ramón y Cajal só deduzia, aquilo que Sigmund Freud, na sua teoria neuronal da mente, também postulava, mas que não tinha nenhuma evidência em termos de imagem. Finalmente, em 1953, o Paley acabou observando isso com o microscópio eletrônico. Vejam que imagem belíssima. Pessoal, vocês estão vendo essa região que eu estou assinalando aqui com o cursor, essa região mais escurinha, né? Isso daqui, meus caros, é a famosa fenda sináptica. Olha aqui mais uma fenda sináptica, né? Vocês estão aqui observando. Isso daqui, gente, é um neurônio. Aqui nós temos outro neurônio, aqui um outro neurônio. Aqui vocês estão observando mais uma fenda sináptica. Então, é fascinante essa imagem. Ela demonstra nitidamente que a suposição de Ramón y Cajal estava correta ao final das contas, né? Aqui temos uma imagem mais aproximada, né, da descoberta do Paley. Então, vocês estão observando aqui
uma fenda sináptica, aqui outra, aqui um neurônio, aqui outro, aqui outro. Vamos aqui para frente. Aqui vocês estão observando nitidamente, né? Aqui um axônio, terminal axônico. Aqui nós temos a fenda sináptica e aqui nós temos um dendrito, né? Lá de outro neurônio. Vocês estão observando imagens reais de microscopia eletrônica, meus caras. Isso é fascinante como foi possível, não é? Que os cientistas lá do século XIX, apenas por meio da observação, por estudo do tempo de reação muscular, por exemplo, não é? Através do estudo do efeito de substâncias no sistema nervoso, eles deduziram que os neurônios não estavam fisicamente ligados entre si. Isso é particularmente fantástico, não é? Acho isso simplesmente maravilhoso. Aqui vocês estão observando de uma maneira mais detalhada ainda. Eu já aproveito para familiarizar vocês com algumas expressões que eu vou utilizar com muita frequência, particularmente a partir das próximas aulas, não é? Aqui vocês estão observando uma parte de um chamado neurônio pré-sináptico. Aqui vocês estão vendo a fenda sináptica. E aqui vocês estão vendo o neurônio pós-sináptico. A grosso modo, pessoal, isso daqui que vocês estariam observando seria o terminal axônico de um neurônio pré-sináptico. Aqui vocês estariam observando o dendrito ou o corpo celular de um neurônio pós-sináptico. Gente, esses nomes parecem meio místicos, esses nomes parecem meio estranhos, mas eles têm uma lógica muito peculiar. Vamos parar para pensar junto comigo e vamos entender o significado dessas expressões. Observem junto comigo. Isso aqui não se chama fenda sináptica, que também é chamado por aí de sinapse, não é? A palavra grega sinapsis significa justamente isso, fenda. Então, teoricamente, a expressão fenda sináptica é meio pleonástica, digamos assim, né? No entanto, pessoal, observem junto comigo. Se esse espaço entre os neurônios é chamado de fenda sináptica, vamos chamar isso de sinapse, para facilitar, tá? O que está antes da fenda sináptica? O que está antes da sinapse? Não é algo pré-sináptico? O prefixo pré não significa antes. Da mesma maneira, o que está depois da fenda sináptica? Não é o pós-sináptico? O que significa esse prefixo pós? Significa depois. Então, o neurônio pré-sináptico é aquele que está antes da fenda sináptica em relação a outro neurônio que está depois da fenda sináptica, que vai ser denominado de pós-sináptico. Evidentemente, meus caros, que essa definição, na verdade, essa nomenclatura, ela é relativa, porque um neurônio pode ser pré-sináptico em relação a outro e pode ser pós-sináptico em relação a um terceiro neurônio, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão agora com vocês para não confundir muito, né, o raciocínio. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Imagine dois neurônios. Então, vocês estão vendo aqui o primeiro neurônio. Imagine, bem forte a imaginação de vocês, né? Olha o pleonasmo. Imagine a imaginação de vocês. Né? Apaga tudo, volta. Imagine que isso aqui é o finalzinho de um neurônio. Mentaliza aí, gente, o neurônio. Mentaliza lá. Vamos mentalizar o neurônio prototípico, que é o neurônio de associação. Aquele que parece uma arvorezinha, né? Então, imagina lá o neurônio de associação. Imaginem lá o corpo celular dele, né? Aí as ramificações do corpo celular, os chamados dendritos. Imagine que existe um prolongamento do corpo celular do neurônio, que é chamado de quê, meus caros? Axônio. E lá no finalzinho do axônio, nós vamos ter o terminal axônico. Agora, vamos fazer de conta que a gente pegou esse neurônio, colocou no microscópio eletrônico, aproximamos muito. O que nós estamos vendo aqui, gente? Nós estamos vendo o finalzinho do terminal axônico, lá do tal do neurônio, né? E esse neurônio é chamado de pré-sináptico. Por quê, gente?
porque ele está antes da fenda sináptica. Esse outro aqui, a gente está vendo, como eu falei para vocês, o dendrito, não é, de outro neurônio, ou o corpo celular. Existem algumas sinapses que são entre o terminal axônico e o corpo celular. Mas vamos pensar no modelo prototípico, né, um modelo clássico, só para vocês entenderem o mecanismo. Então, está aí o terminal axônico acima e está ali a fenda sináptica. E depois da fenda sináptica, nós temos o dendrito lá do outro neurônio. Então, esse que está antes da fenda sináptica é o neurônio pré-sináptico. O que está depois da fenda sináptica é o neurônio pós-sináptico. Meus caros, não desprezem a importância de vocês conhecerem essa nomenclatura, porque ela é essencial para vocês conhecerem os mecanismos de comunicação neuronal. No futuro, eu vou pedir para vocês, por exemplo, descreverem os fenômenos pré-sinápticos do processo de transmissão neuronal. Opa! Fenômenos pré-sinápticos? Então você já está imaginando que esses fenômenos vão acontecer onde? Antes, ali da fenda sináptica, vão acontecer no neurônio que está transmitindo a informação, né? Existe uma lei da transmissão neuronal. Essa lei é uma descrição de fatos. Que fatos são esses? O neurônio pré-sináptico transmite, o neurônio pós-sináptico recebe. Então, pessoal, a informação ela sempre vem de onde? Do neurônio pré-sináptico para quem? O neurônio pós-sináptico. Tá certo? Isso é muito importante vocês guardarem essa geografia aí da sinapse, não é? Quem é o pré-sináptico, quem é o pós-sináptico, justamente para vocês posteriormente compreenderem a descrição do mecanismo, né, de comunicação neuronal. Vou fazer uma pequena pausa agora para perguntar a vocês. Pessoal, tá tudo bem? Estão muito silenciosos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, minha cara. O terminal do axônio é o que vai transmitir o dendrito do pós? Não. Ou é o contrário? Não, a ideia é a seguinte, minha cara. Vamos imaginar, vamos ver se eu localizo aqui. Vou parar de transmitir essa imagem. Vou procurar uma imagem de um neuroninho aqui, clássico, para facilitar o entendimento de vocês. Então, só um instantezinho, minha cara, deixa eu procurar ali o neuroninho. Vou voltar lá. Cadê aquela imagenzinha? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagem do próprio Ramon Carrara. Aqui. Vou voltar a transmitir para vocês. Cadê? Deixa eu voltar lá, minha cara. Cadê o Ramon Carrara? Tá aqui. Então, deixa eu ampliar aqui. Então, observem aqui, pessoal. Esse aqui é o neuroninho, vamos dizer assim, prototípico, né? Neuroninho de associação prototípico. Estão observando que esses prolongamentos aqui do corpo celular... Não está aparecendo, professor. Ah, não está aparecendo para vocês, pessoal? Não. Deixa eu voltar aqui. E eu todo empolgado aqui, achando que estava aparecendo para todo mundo. Estava aparecendo só para mim, né? Só. Acho que agora vai dar certo, gente. E agora, pessoal? Está aparecendo aí? Sim. Pronto, agora deu certo. Então, olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui o neuroninho prototípico, né? O famoso neuroninho de associação. Então, olha só, gente. Esse prolongamento aqui do corpo celular do neurônio é chamado de dendrito. Esse é o corpo celular do neurônio. Essa parte central aqui é o núcleo do neurônio. O prolongamento do corpo celular, que eu estou percorrendo aqui com o cursor, é chamado de axônio. E essa parte final aqui do axônio é chamada de terminal axônico. Então, de forma geral, vou voltar aqui uma imagem de uma rede de neurônios. Cadê? Para vocês verem. Gente, o computador hoje, ele não está afim de ajudar na aula, né? Vocês estão vendo que ele está dando birra, travou. Deve ser o calor, viu, meus caros? Os computadores são muito sensíveis, né? Ao aumento da temperatura. Mas, enfim, travou. Deixa eu tentar demonstrar
aqui de uma outra maneira. Imagine que o terminal axônico de um neurônio, ele vai estabelecer, né, proximidade, um contato próximo aqui com um dendrito de outro neurônio. Então, aquela imagem que vocês estão vendo lá do microscópio eletrônico seria o momento do encontro, digamos assim, né, do terminal axônico de um neurônio com o dendrito de outro neurônio. Estou tentando voltar aqui a imagem, gente, para mostrar para vocês uma rede. Deixa eu parar de compartilhar de novo. Vou procurar aqui a imagem para mostrar para vocês. Gente, espera aí. Hoje, realmente... Até eu entendi. A minha dúvida é a seguinte. A mensagem é transmitida do terminal de um para o dendrito de outro. Sim. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Esse mecanismo, ele ocorre por meio da liberação de uma substância chamada neurotransmissor. O neurotransmissor vai ser liberado pelos terminais axônicos dos neurônios pré-sinápticos em resposta à estimulação elétrica. Todo esse mecanismo, minha cara, eu vou detalhar com vocês nas próximas aulas. Mas só para você compreender a partir de agora, deixa eu voltar lá naquela imagem. Cadê? Está aqui. Deixa eu voltar. Gente, são tantas telas aqui. Pronto, eu vou compartilhar de novo. Tá lá. Pronto. Aí os neurotransmissores é o que faz acontecer a sinapse. Não, a sinapse, minha cara, é o nome que se dá para essa, digamos, junção entre neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico. E aqui professor, então eu pela posso... fenda. Então, eu posso dizer o seguinte, que o pré-sináptico, ele acontece antes da sinapse? Porque a sinapse é essa transmissão do impulso nervoso, não é? Não. Não, meus caros. Deixa eu explicar novamente para vocês. Sinapse é um lugar. A sinapse, como eu estava explicando... Não é o contato? Não é o contato. A sinapse, gente, é o lugar. Esse lugar aqui, que eu estou circulando para vocês, é chamado de sinapse. Sinapse é o lugar onde ocorre a transmissão neuronal. Tá? Dos impulsos nervosos. Não dos impulsos nervosos, dos neurotransmissores. Eu vou ensinar para vocês, na aula de transmissão neuronal, que o mecanismo de comunicação entre os neurônios é extremamente interessante, porque o impulso elétrico, ele abre um canal regulado por voltagem de cálcio, que está presente aqui na membrana do neurônio pré-sináptico. Por alguma razão que eu não consigo compreender, gente, talvez seja esse problema de conversão, né, de arquivo, não estou conseguindo colocar a imagem no modo de apresentação. Então, mas vocês estão conseguindo acompanhar aqui essa imagenzinha, por menor que ela seja? Sim. Ótimo. Então, vamos imaginar, pessoal, que aqui nessa membrana, né, do neurônio pré-sináptico, existem canais. São proteínas que formam realmente uma espécie de canal. Quando o impulso elétrico chega até essas proteínas que formam esse canal, essas proteínas elas vão mudar a sua conformação. Ou seja, elas vão permitir a entrada de uma substância chamada cálcio. Aquele mesmo cálcio que a gente conhece aí do nosso dia a dia, não é? Daí vocês vão entender a importância do cálcio para os processos mentais quando eu explicar para vocês posteriormente a comunicação neuronal, né? Então, o que acontece, gente? O impulso elétrico, ele abre esse canal regulado por voltagem de cálcio, que se situa aqui na membrana, não é? Do terminal axônico do neurônio que, gente? Pré-sináptico. O cálcio entra, ele é admitido, não é, para o interior desse terminal axônico do neurônio pré-sináptico e, ao entrar, ele promove uma série de reações químicas que redundam, ou seja, que resultam na liberação de uma substância chamada neurotransmissor. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, gente, são as chamadas vesículas
ou botões sinápticos. Elas contêm o neurotransmissor. O neurotransmissor é a substância química que vai ser liberada aqui, gente, ó, na fenda sináptica. Essa substância atravessa a fenda sináptica e se conecta em receptores que existem aqui na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Ao se conectar a esse receptor na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, essas substâncias promovem uma reação eletroquímica, digamos assim, né, que vai levar à abertura de um canal de íons. Se esse neurotransmissor for excitatório, os íons que vão entrar aqui, né, no neurônio pós-sináptico são os chamados íons positivos. São os íons sódio. Se, por outro lado, o neurotransmissor for inibitório, ele abre um canal para os íons negativos, né? Os chamados ânions, né? Que vocês devem se lembrar lá da química. Não sei se vocês estão muito contentes, tanto da química quanto da física, né? Vocês estão muito contentes de lembrar disso, né, gente? Mas são chamados ânions, enquanto que os íons positivos são chamados cátions, né? Então, sódio, cátion, e o cloreto, ânion. Então, na hora que o neurotransmissor inibitório abre esse canal para os íons negativos, para os ânions cloreto serem admitidos aqui no neurônio pós-sináptico, haverá um processo específico chamado hiperpolarização da membrana. Esse neurônio não transmite informação, não se forma um potencial de ação, etc. Se o neurotransmissor for excitatório, ele abre o canal de íons sódio, né, de cátion sódio positivos, que quando são admitidos, vão promover, admitidos, né, através da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, eles vão gerar a chamada despolarização da membrana plasmática, que por sua vez vai gerar a movimentação do campo elétrico. Portanto, vai haver o potencial de ação, né, em termos genéricos, em termos gerais, e vamos ter a transmissão da informação. Não se preocupem com isso agora. Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando: eu não estou acreditando que a gente vai ter que aprender tudo isso. Gente, esse mecanismo é simples, ele é extremamente fácil, só que com essa imagem não está sendo didático para vocês verem, tá? Aguardem as aulas sobre o mecanismo de comunicação neuronal. Eu vou explicar para vocês, utilizando imagens mais didáticas, um passo a passo, para ficar mais fácil. Eu estou só contando essa história porque a colega de vocês estava me perguntando, né, sobre essa questão, né, de como é que é o mecanismo de comunicação, da sinapse e tal. Então, gente, sinapse é o lugar onde ocorre a comunicação neuronal. A sinapse não é o processo. O processo se chama comunicação neuronal ou transmissão ou neurotransmissão. A sinapse é o local onde esse processo vai ocorrer. Tá certo, gente? Dúvidas? Ficou mais claro, pessoal que perguntou? Ficou. Excelente. Ótimo, professor. Obrigada. Por nada, minha cara. Posteriormente, nós teremos pelo menos 5 aulas só para descrever esse processo. Eu vou pedir para cada um de vocês recitar. Nós vamos aprender a recitar, né, os fenômenos pré-sinápticos e os fenômenos pós-sinápticos. Vocês, ao final das 5 aulas, serão capazes de recitar fenômenos pré-sinápticos, fenômenos pós-sinápticos de uma maneira bastante tranquila. De tanto que eu vou falar, tanto que eu vou repetir, e tanto que eu vou pedir para vocês também memorizarem essa parte. Tá bom, gente? Vamos aqui na sequência histórica, né, pessoal? Vamos ver se o computador me ajuda. Não, ele não quer me ajudar, não está querendo passar para o modo de apresentação. Então, estou apresentando aqui tabajaramente, usando aqui a barra lateral, né? Eu queria comentar com vocês, dentro daquela perspectiva histórica, né, acerca da influência dos estudos da neurobiologia sobre, digamos, algumas concepções acerca dos processos mentais, das emoções dos seres humanos. Nós tivemos, em 1872, a publicação de um trabalho
muito importante do naturalista britânico Charles Darwin. O pessoal chama por aqui de Darwin, né? Então, vou chamar de Darwin também. Então, o Darwin, né, ele publicou um livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Nesse livro fascinante, Darwin ele estabelece parâmetros de comparação entre a expressão das emoções entre os demais animais e nós, seres humanos, dentro daquela perspectiva do evolucionismo, né? Então, aqui nós temos uma das ilustrações do livro mostrando similaridades na expressão das emoções em função das expressões, né, corporais, faciais, etc. Vou mostrar mais uma imagem para vocês. Esse livro ele influenciou decisivamente no estabelecimento da relação entre determinados processos biológicos e processos mentais. Vários autores daquela época começaram a imaginar que os processos mentais, portanto, eles estariam diretamente vinculados aos processos neurobiológicos. E se o sistema nervoso evoluiu ao longo da história, acreditava-se, portanto, que os processos mentais também passaram por uma evolução. No entanto, como tudo na vida, né, gente? Ideias interessantes costumam ser interpretadas com, digamos, de uma forma que pode ter consequências um tanto sombrias. Vou citar uma consequência sombria da interpretação das ideias do Darwin, né? Uma das primeiras ideias sombrias foi desenvolvida pelo Conde de Gobineau, que estudou o pensamento lá do Charles Darwin e tirou algumas conclusões que hoje em dia nós consideraríamos bastante duvidosas. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Então, para começar, ele já partiu de um ponto de vista equivocado. Lembrem-se dos estudos de vocês de genética e teoria evolucionista. Não existem raças humanas. Existem grupos étnicos, existem variações genéticas, mas que não permitem que nós afirmemos que existem raças humanas. Esse conceito de raça, os biólogos há muitos anos já superaram no caso da nossa espécie. Então, haveria uma única espécie, Homo sapiens sapiens, nós, com diferentes, digamos, manifestações, né, fenotípicas em função da interação, né, dos nossos genes com aspectos ambientais e tal, né? Então, nós teríamos grupos étnicos, tipos étnicos. Não seria possível falar de raças humanas. Mas o Conde de Gobineau foi por essa linha de interpretação, né, do ponto de vista do evolucionismo. Naquela época, começou-se a se desenvolver uma concepção bastante sombria, chamada de darwinismo social, o famoso darwinismo social, que era a tese segundo a qual, da mesma maneira que houve uma evolução, não é, das diferentes espécies e houve uma competição interespecífica, não é, motivada pelos mecanismos da seleção natural, aquela coisa toda que vocês aprenderam lá na genética e teoria evolucionista, esses autores do século XIX, né, da metade do século XIX para frente, começaram a defender a tese segundo a qual as raças humanas poderiam ser escalonadas em termos de evolução. Então, haveria haveria raças humanas mais evoluídas do que as outras, sendo possível traçar uma espécie de hierarquia entre as raças. E, segundo essa tese, vocês já imaginam, não é, como essa tese foi desenvolvida por pensadores europeus, vocês de cara já imaginam quais seriam as supostas raças superiores, não é? Então, está aí uma representação, né, de uma das análises do Conde de Gobineau, lá no livro dele. Conde de Gobineau estabelecia uma relação direta, né, entre, por exemplo, tipos negroides e tipos simiescos, como se as pessoas de grupo étnico negroide fossem mais próximas dos símios, fossem mais próximas, né, dos chamados macacos antropóides, que seriam supostamente os macacos superiores,
sendo que os biólogos vão ficar horrorizados com esse tipo de afirmativa. Não existem animais superiores, todos os animais que existem são vencedores do ponto de vista, né, da evolução. Se eles existem até hoje, é porque eles sobreviveram e foram capazes de se manter, né, como espécie. Então não existe animal superior ou inferior, mas o Conde de Gobineau, ele considerava, portanto, que as pessoas, né, de um tipo caucasiano, os brancos, e particularmente alguns tipos de brancos, seriam superiores às demais supostas raças humanas. Gente, eles chegaram a fazer uma classificação, inclusive, de tipos de brancos. Teria brancos inferiores, brancos intermediários e brancos superiores. Para vocês verem, uma perspectiva totalmente equivocada, totalmente, eu diria, desprovida de base científica, né? Então está aí mais uma representação absolutamente da imaginação racista desses autores que seguiam as ideias do Conde de Gobineau, não é? Estabelecendo uma relação entre diferentes grupos, digamos, de diferentes tipos étnicos e diferentes tipos de primatas, né? Como se fosse estabelecendo um escalonamento, né, entre os grupos. Aqui mais uma imagem dessa concepção, né, de suposta evolução. Então nós teríamos brancos superiores, brancos intermediários, brancos inferiores, né, não brancos. Aí começava o escalonamento até chegar à base, os mais inferiores nessa concepção, que seriam os diferentes tipos negroides, né? Que é um equívoco, não existe absolutamente nenhuma base científica nisso. Paralelamente a essas ideias, lá do Conde de Gobineau, nós tivemos o desenvolvimento de uma perspectiva, não é, chamada de fisiognomia ou caracteriologia. Parece um trava-língua, né? Foi desenvolvida pelo criminalista e antropólogo físico italiano Cesare Lombroso, né? Então, lá no final do século XIX, o italiano Cesare Lombroso, bastante influenciado por essa perspectiva de aplicação das ideias de Charles Darwin ao contexto social, Lombroso ele estabeleceu uma análise da criminalidade. Então, segundo Lombroso, haveria, grosso modo, dois tipos básicos de criminosos. Nós teríamos aqueles criminosos que teriam, por conta do seu desenvolvimento intelectual e, portanto, biológico, vejam que eles estabeleciam, né, ele estabelecia uma relação entre desenvolvimento biológico e capacidades mentais. Então, se determinadas pessoas, devido ao seu desenvolvimento biológico e, eventualmente, racial, essas pessoas seriam capazes, intelectualmente, de compreender as leis. Essas pessoas seriam capazes de compreender a moral da civilização. Então, nesse sentido, essas pessoas só cometeriam crimes a partir do momento em que fossem tomadas por forte emoção. Então, essas pessoas que são biologicamente capazes de compreender a lei, pois o sistema nervoso delas é desenvolvido de tal forma que as suas capacidades intelectuais permitem a essas pessoas compreender o sentido das leis. Se essas pessoas transgridem as leis, não é porque elas não têm capacidade de entendê-las, é porque elas foram tomadas por forte emoção. São chamados criminosos passionais. Na perspectiva de Lombroso, esse tipo de criminoso deve ser reeducado. Esse tipo de criminoso deve passar por um processo de reeducação durante o período em que ele estiver sob custódia do Estado, trocando em miúdos, durante o período que ele estiver preso, não é? Então, Lombroso acreditava que simplesmente jogar as pessoas numa prisão, torturá-las, jogar a chave fora, deixá-las presas lá, né? Não seria uma prática apropriada, não seria a melhor maneira de combater o crime. Pelo contrário, o ideal seria, se fosse analisada, né, as capacidades dessa pessoa do ponto de vista intelectual, e fossem analisadas as características biológicas dela, que permitissem que se chegasse à conclusão que as capacidades intelectuais seriam de tal forma suficientes para compreender as leis, e essas pessoas cometeram crime, essas pessoas têm que ser reeducadas.
Então, daí surgiu essa concepção de que as prisões deveriam ser centros de reeducação. Até aí, meus caros, vocês devem estar pensando assim, essas ideias do Lombroso são umas ideias muito legais, né? São umas ideias bastante progressistas para aquela época, né? Para o século XIX. No entanto, meus caros, tem um segundo lado. Lembra que eu falei para vocês que são dois tipos básicos de criminosos? Então, tem esses aí, que são os passionais, que eu já expliquei, né? Que tem um desenvolvimento biológico e racial que permite a eles a compreensão das leis. E se eles transgrediram a lei, não é porque eles não a entendem, é porque eles estavam sob forte emoção. Então, eles têm que reaprender, eles têm que ser reeducados. Só que tem o segundo tipo de criminoso. O segundo tipo de criminoso seria formado de pessoas cujo desenvolvimento neurobiológico seria insuficiente. Sendo insuficiente, essas pessoas não teriam as capacidades mentais necessárias para viver em sociedade, pois tais pessoas não compreendem as leis. São incapazes de entender as bases morais das leis. Essas pessoas são criminosos inatos. E o criminoso inato deve ser mantido encarcerado. Inclusive, alguns discípulos de Lombroso chegaram a defender até medidas mais radicais. Já que essas pessoas são incapazes de compreender a lei, a prisão não é suficiente para elas. Elas têm que ser excluídas da sociedade. Então, nós tivemos vários autores, né, vários seguidores de Lombroso, cada um pensando uma linha, né, de, digamos, medidas mais extremas nesse sentido. Alguns defendendo o encarceramento contínuo, outros defendendo, inclusive, a eliminação dessas pessoas, não é? Através da pena de morte, a eliminação dessas pessoas, uma vez que, devido ao seu desenvolvimento biológico incompleto, devido às suas características raciais, essas pessoas seriam incapazes de viver em sociedade, pois não teriam condições de compreender as leis. Então, deixa eu apresentar para vocês. O próprio Lombroso, evidentemente, não defendia essa visão de pena de morte e tal. Ele só refletia sobre a necessidade de manter essas pessoas encarceradas, afastadas do convívio social, pois são pessoas incapazes de compreender as leis. Vamos ver algumas imagens para vocês terem uma noção desse ponto de vista aí do Lombroso, né? Então, vocês estão vendo aí, gente, os equipamentos que eram utilizados para medir, né, as características das pessoas. Então, vocês estão vendo alguns esboços, né, de cabeças humanas e, segundo Lombroso, essas diferenças de proporção, elas indicariam essa incapacidade mental com base na avaliação antropométrica, não é? Ou seja, na avaliação de características físicas. O próprio Lombroso chegou a descrever aquilo que ele chamava de estigmas, né? O que seriam esses estigmas? Seriam determinadas características muito conspícuas, né? Características físicas muito evidentes que indicariam que essas pessoas teriam um desenvolvimento biológico primitivo, portanto, a sua capacidade mental também seria bastante inadequada para compreender a lei, a moral, e que, portanto, essas pessoas elas precisavam ser afastadas do convívio social em prol da ordem social e do bem-estar social, né? Então, vocês estão vendo mais um equipamento aí que era utilizado, né, para fazer as medições antropométricas. E eu não preciso nem comentar com vocês, né, gente, que isso não tem base científica. Eles acreditavam que havia, né, uma relação entre esses aspectos. Hoje em dia nós sabemos que, evidentemente, não existe uma relação direta entre características físicas e o comportamento das pessoas. Existem alguns autores que, inclusive, defendem que grande parte das conclusões a que Lombroso chegou, né, observando e fazendo uma análise antropométrica de condenados, né, de presos nas prisões lá do norte da Itália, lá no século XIX, principalmente os criminosos mais violentos, alguns autores mais modernos chegaram a afirmar que possivelmente Lombroso estaria descrevendo alguns tipos de pessoas que apresentariam alterações genéticas, síndromes genéticas, né? E essas síndromes genéticas fariam com que essas pessoas tivessem um comportamento mais violento, sobretudo porque essas pessoas teriam características físicas que seriam consideradas
bastante repulsivas para muitas pessoas daquela época do século XIX, e essas pessoas teriam um desenvolvimento realmente mental incompleto em função de alterações no desenvolvimento do sistema nervoso, não é? E, portanto, essas pessoas tenderiam a se envolver mais em atividades criminosas. Então, curiosamente, o ponto de vista de Lombroso, segundo o qual haveria pessoas que, devido a uma questão de desenvolvimento, né, do sistema nervoso incompleto, que, portanto, levaria a limitações na capacidade mental, e que isso predisporia as pessoas a se envolver em situações de violência e de crime, tem uma base. Ele não estava de todo errado. No que ele estava errado? Ele estava errado em estabelecer uma relação com características físicas e não com síndromes genéticas, porque naquela época ainda não se conhecia a genética da forma como nós conhecemos hoje, viu, pessoal? Então, para vocês verem que toda a história tem dois lados. Ele não estava totalmente equivocado. Ele só não tinha um conhecimento apropriado e acabou generalizando com base em características físicas, e isso acabou gerando, né, toda uma avaliação até bastante preconceituosa, racista em alguns casos, não é? Que eu vou, inclusive, mostrar para vocês a partir de agora. Então, tá aí imagens de pessoas que seriam criminosos inatos, né, por conta das suas características de desenvolvimento biológico incompleto. Aqui nós temos algumas imagens, né, pessoal, de um grupo de criminosos da região da Sicília, né? Pessoal que conhece aí a geografia da Itália, vocês vão se lembrar que a Itália tem um formato aproximado de uma bota, não é isso? Se vocês imaginarem a parte, né, de baixo ali, né, do solado da bota, nós vamos ter uma ilha bem grande, é a ilha da Sicília. Então, lá no século XIX, tinha um grupo de criminosos que atuava lá no interior da ilha, e quando as ideias de Lombroso começaram a ser bastante difundidas, várias pessoas começaram a utilizar essas ideias, né? Então, ali, os policiais, eles eram instruídos para que, quando capturassem esses criminosos, se houvesse confronto com eles, e eventualmente eles fossem mortos, que fossem preservadas as cabeças desses criminosos, para que fossem feitos estudos antropométricos para se estabelecer uma correlação entre tipos físicos e criminalidade. Olha só onde chegou, não é, aquela mentalidade que eu falei para vocês, o estabelecimento de uma relação entre desenvolvimento ou evolução, né, biológica e comportamento. Só que eles foram para um lado extremista que não tinha base científica, não é? E aqueles de vocês que um dia quiserem fazer um passeio macabro, aqueles de vocês que tiverem curiosidade, tiverem lá dando um passeio lá na Itália, né, na cidade de Turim, vocês podem dar um passeio lá no Museu de Antropologia Criminal Cesare Lombroso. Lá a gente tem centenas de crânios, tem máscaras mortuárias de criminosos. Então vocês estão vendo aqui, ó, a exposição de máscaras mortuárias de centenas de criminosos lá na Itália, em que, com base nas ideias de Lombroso, não é, esses criminosos foram classificados, foi feita toda uma análise antropométrica deles, mediram o comprimento do crânio, mediram o nariz, mediram a distância dos malares, né, as maxilas e por aí vai. Eu percebi que alguém ia comentar, perdão por ter interrompido, pode falar, minha cara. Não tem problema não, professor. A questão que eu queria te perguntar é, ele estava pesquisando a fisionomia das pessoas, certo? Para determinar uma fisionomia. Relacionada à criminalidade. Da personalidade. Mas não é muito fechado essa pesquisa, porque por conta da região, tipo, a fisionomia de certo país tem uma característica, de outros países tem outras. Excelente raciocínio, minha cara. E é justamente por isso que essas ideias, elas não têm uma sustentação científica, não é? Dentro de um mesmo país, existe variabilidade genética tremenda. Existe variabilidade de tipos, não é? Então, assim, muitas vezes a gente tem aquela impressão de que as pessoas de determinados países são muito parecidas, né? A gente vira e fala assim, todo na Suécia é igual. Aí você vai lá na Suécia e você vê que as pessoas são muito diferentes. Aí você vira e fala assim, todo japonês é igual. Aí você vai lá no Japão,
você começa a ver, gente, são muito diferentes. Aí você fala, todo chinês é igual. Aí você vai lá na China, gente, cada pessoa é de um jeito muito diferente. Existem traços que são compartilhados, mas as pessoas, por conta da variabilidade genética, né? Vocês estudaram isso lá na genética e teoria evolucionista, existem mecanismos, crossing over, mutações, enfim, tudo aquilo que vocês estudaram na genética e teoria evolucionista, existem mecanismos que asseguram que haja variabilidade genética, porque, meus caros, a espécie, ela precisa de variabilidade genética. É necessário, digamos assim, né? Então, as pessoas são muito diferentes entre si. Claro, pessoas do mesmo grupo étnico apresentam características mais parecidas entre si. No caso do Lombroso, ele vai dizer que existem certos traços que são independentes do tipo étnico. Então, vou citar um exemplo. Ele vai dizer que maxilas pronunciadas, né? Então, vão imaginar que a parte de baixo, né? Tem um termo técnico da antropologia física, eu não sei dizer para vocês, mas vamos imaginar aquelas pessoas que têm a parte de baixo aqui, né? Imagina a mandíbula, né? Essa parte de baixo, a mandíbula, ela avança para frente, né? As pessoas ficam mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal, ver se eu encontro uma imagem. Aqui, ó, aqui vocês estão vendo a imagem. Então, pessoas que apresentam esse tipo de mandíbula, né, seriam pessoas que teriam uma tendência à criminalidade, porque esse tipo de mandíbula se assemelharia à mandíbula simiesca, né, de macacos antropóides. Ou seja, essas pessoas teriam uma constituição primitiva e, portanto, o sistema nervoso dessas pessoas seria também primitivo e, portanto, elas seriam incapazes de compreender as leis. Seriam os criminosos inatos, né? Então, aqui no caso, eles até colocavam isso aqui, ó, ladrão. E aí, colocaram a máscara mortuária da pessoa, né? Para ver como que ela era, para fazer a análise antropométrica. Rosto, nariz, distância dos olhos, distância das sobrancelhas, né? Etc. E aqui o modus operandi, ou seja, a forma com a qual esse criminoso aqui, quando ele estava vivo, atuava. E aqui tem uma descrição da forma de atuação desse criminoso. Aqui estão os equipamentos dele, né? Aqui um punhal, aqui uma lanterna, gente. A máscara, né? De criminoso do século XIX, a corda que ele usava, enfim. Então, era uma generalização realmente sem nenhum fundamento científico. Aqui temos mais imagens, né? Aqui tem outro ladrão, aqui tem um assassino, né? Vocês estão vendo aqui, ó, homicida. Vamos ver aqui mais imagens. Aqui tem um incendiário, aqui tem outro homicida, né? Outro assassino, aqui tem outro assassino. Então, segundo as teses lombrosianas, essas pessoas aqui não teriam recuperação. Elas não se beneficiariam com a reeducação. Essas pessoas não podem ser reintegradas à sociedade, porque essas pessoas biologicamente são incapazes de compreender as leis, não é? Então aqui mais imagens. Gente, no Brasil, as ideias de Lombroso também vicejaram, não é? Então nós tivemos um cientista brasileiro, médico e antropólogo, Raimundo Nina Rodrigues, que foi bastante influenciado pelas ideias de Lombroso, pelas ideias, né, do livro do Charles Darwin, né, o homem, as expressões da emoção nos homens e nos animais, né, pelas ideias do Conde Gobineau, enfim, por toda aquela ideia do darwinismo social. E o Nina Rodrigues escreveu esse livro, né, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Olha o que o Nina Rodrigues escreveu, gente, lá na página 63. O desenvolvimento e a cultura mental permitem seguramente às raças superiores apreciarem e julgarem as fases, porque vai passando a consciência do direito e do dever nas raças inferiores. E lhes permitem mesmo traçar a marcha que o desenvolvimento dessa consciência seguiu no seu aperfeiçoamento gradual. Ou seja, ele está descrevendo basicamente as ideias do ensaio sobre as desigualdades das raças humanas de Gobineau, está sendo aí influenciado pelas ideias de Lombroso, não é? Aquela perspectiva de que existiriam raças humanas hierarquizadas, sendo que as raças superiores, brancas,
caucasianas, europeias, teriam a capacidade intelectual e moral para guiar as demais raças que ainda não chegaram nessa fase de desenvolvimento. Na visão deles, as raças brancas, elas teriam chegado no ápice da evolução humana, enquanto que as demais raças ainda estavam num processo de desenvolvimento. Evidentemente que essa concepção não tem base científica nenhuma, volto a insistir, biologicamente não existem raças humanas, essa concepção é, sem dúvida nenhuma, equivocada, não é? Mas foi bastante influente. E aqui mais um trabalho de Raimundo Nina Rodrigues, o livro chamado Mestiçagem, Degenerescência e Crime. Então, nesse texto, Nina Rodrigues, ele estabelece uma relação entre a criminalidade e o fenômeno da mestiçagem no Brasil, né? Então, segundo Nina Rodrigues, analisando a criminalidade, particularmente na região do Nordeste, não é? O fenômeno do cangaço, ele chega à conclusão, estudando as características antropométricas dos cangaceiros, capturados e eventualmente mortos, cujas cabeças eram enviadas para que o professor Nina Rodrigues fizesse as suas análises antropométricas, né? Nina Rodrigues chegou à conclusão que essas pessoas eram todas mestiças. E, segundo a concepção vigente naquela época, o mestiço tinha algumas alterações de ordem mental, justamente porque ele não pertencia a nenhuma raça nem a outra. Ele era híbrido. Por ser híbrido, ele acabava apresentando certos conflitos mentais resultantes dessa, digamos, mestiçagem. Meus caros, mais uma vez, uma concepção equivocada, uma concepção que não faz sentido algum do ponto de vista científico. Mas pesado, né, professor? Muito, minha cara. É bem pesado, né? Porque tem uma carga toda... Nossa, eu fico pensando assim, nas futuras gerações, entende? De quem veio de tudo isso, de quem... Nossa, bem pesado. E o mais importante, minha cara, para que você veja a influência disso. Essas ideias foram muito influentes no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a influência disso na literatura, inclusive, não é? E é por isso que eu vejo com bastante preocupação a retomada do conceito de raça no século XXI, em que pese o fato de o conceito de raça estar sendo usado ironicamente na luta contra o racismo, vocês estão vendo que ressuscitar o conceito de raça é um equívoco. Do ponto de vista biológico, não existem raças humanas. O que nós deveríamos fazer aí é uma opinião pessoal, viu, gente? Estou desvinculando completamente de qualquer perspectiva psicológica, uma visão pessoal, por isso estou abrindo esse parênteses, né? Isso aqui é uma visão minha. Eu acredito que a melhor forma de lidar com essas questões de preconceito, racial especificamente, seria enfatizar a nossa característica como seres humanos, como espécie humana. Nós deveríamos levar, né, uma valorização daquilo que nos une como seres humanos. E nós deveríamos levar em consideração os aspectos que nos diferenciam, não como algo a ser considerado relevante, mas sim para ser visto com uma peculiaridade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ressuscita a ideia de raça, né, isso traz embutido toda essa história que vocês estão vendo aí, gente. Traz embutida toda essa história. Mesmo quando nós invocamos o conceito de raça na luta contra o racismo, vez ou outra nós vamos esbarrar nessas concepções. E aí, se eu viro para vocês e falo assim, bom, então vamos valorizar uma determinada raça. Meus caros, para valorizar uma determinada raça, necessariamente nós temos que estabelecer distinções. E aí começa o abismo entre os grupos étnicos. Não, na minha visão, nós temos que ter uma educação de respeito pela diferença. Nós temos que ensinar para as nossas crianças que todos nós somos seres humanos. Nós não somos brancos, nós não somos negros, nós não somos mestiços, nós não somos nada, nós somos seres humanos. E que seres humanos se apresentam de formas distintas. E aí sim, tem seres humanos que têm um tom de pele mais claro e seres humanos com um tom de pele mais escura. Mas nós somos, acima de tudo, o quê? Seres humanos, nós somos pessoas. Visão minha, concepção minha, não tem nada a ver com as questões que a gente está abordando. É só a minha visão
que eu considero que seria mais produtiva do ponto de vista do combate ao preconceito. Porque aí as nossas crianças cresceriam juntas, pensando, nós somos seres humanos. Ah, mas aquele tem um tom de pele mais escuro, o cabelo é diferente, esse tem um tom de pele mais claro. Não interessa, nós somos seres humanos. Tá? Da mesma maneira que a gente teria essa visão de variabilidade genética. Eu vou citar um exemplo muito bacana para vocês entenderem. Né? Muitos anos atrás, eu não me lembro onde foi feito esse estudo, posso até procurar depois para apresentar a referência para vocês, mas foi feito um estudo de levantamento genético. Né? E aí, pessoal, olha que fascinante. Essa equipe de pesquisadores no Brasil selecionou algumas pessoas para fazer uma espécie de levantamento genético para buscar os ancestrais dessas pessoas, digamos assim. Né? Tem determinados genes que são mais frequentes em pessoas de determinados grupos étnicos e que permitiria, portanto, traçar uma ancestralidade. Trocando em miúdos, a gente faria um exame para determinar, por exemplo, se a pessoa apresentaria certos tipos de genes que seriam mais frequentes na África, por exemplo. E pessoas que teriam determinados genes que seriam mais frequentes na Europa e por aí vai. Né? Seria uma coisa mais ou menos assim. E aí eles selecionaram algumas pessoas pelo fenótipo. Vocês vão lembrar lá dos estudos de vocês, da genética e teoria evolucionista, que o fenótipo é a expressão, né? Vamos dizer assim, a forma por meio do qual um determinado gene vai se expressar. E isso, evidentemente, tem influências ambientais em jogo, não é? Então, eles pegaram pessoas que têm todos aqueles traços que nós identificaríamos como sendo o quê? Caucasianos. Pessoas brancas, olhos claros, cabelos lisos e louros. Pessoas lá da região sul do Brasil. E pegaram pessoas que seriam identificadas como, né, pertencentes a um grupo étnico negroide, pessoas com a pele negra, tom de determinado cor de olho, formato de nariz, tipo de cabelo, aquela coisa toda. Meus caros, os dados do rastreamento genético foram fascinantes. Mostraram que aquelas pessoas que nós, só de observarmos, diríamos, essa pessoa é negra, essa pessoa tinha genes europeus. E aquela pessoa, você fala, não, essa pessoa é branca, essa pessoa tinha genes africanos. Olha que incrível isso, olha que genial isso. Para mostrar, pessoal, que essa visão de raças humanas para os biólogos não faz sentido nenhum. O que faz sentido é falar de grupo étnico. Agora, se a gente for falar em termos culturais, aí já é uma outra história. Aí a gente já tem uma questão para debater, para analisar, né? Mas essa questão de raças não faz o menor sentido biologicamente, né? Então, só fechando esse parênteses, essa foi uma ideia especificamente minha, viu, gente? Não tem nada a ver com a disciplina, foi só para fazer um contraponto, né? Aproveitando a pergunta bem interessante que a colega de vocês trouxe. Muito obrigado, viu, minha cara? E aí, gente, mais um exemplo histórico aqui. Então, eu volto a insistir, né? A pessoa que gosta de passeios macabros, você pode fazer um passeio macabro no Brasil. Você pode visitar Salvador e ir até o Museu Nina Rodrigues. O Museu Nina Rodrigues fica no Instituto Médico Legal de Salvador e lá vocês vão encontrar uma coleção de cabeças de cangaceiros, que era da coleção do Nina Rodrigues, de vários outros discípulos dele, né? Ali na Faculdade de Medicina da então Universidade da Bahia, né? Posteriormente Universidade Federal da Bahia, das faculdades de medicina mais antigas do Brasil, e um dos centros de estudo, né? Digamos, dos discípulos de Lombroso no Brasil. Então aqui vou mostrar uma imagem, que na verdade é mais um texto do Nina Rodrigues, né? De 1939, chamado As Coletividades Anormais. Então, eu extraí para vocês a página 70. Vocês vão se lembrar, né, pessoal, de um movimento que ocorreu no final do século XIX no Brasil, o chamado movimento de Canudos, né, a revolta de Canudos. A República tinha poucos anos de existência e lá no interior do Brasil, na região ali bem interiorzão da Bahia, né, surgiu um movimento de inspiração messiânica, né, liderado pelo Antônio Conselheiro, que era chamado de o Beato Conselheiro, né, e que arregimentou centenas de pessoas
não há tempo e não é o tópico da nossa aula fazer uma análise, né, sobre a situação de Canudos, mas vocês se lembram lá do estudo da história, né, que foram necessárias várias expedições do Exército Nacional para combater, digamos assim, né, a revolta lá de Canudos. E ao final, né, o Nina Rodrigues ele escreve um texto chamado As Coletividades Anormais para descrever a interpretação dele para o que teria acontecido em Canudos. Então, o Nina Rodrigues ele vai discutir o fenômeno do jagunço, o fenômeno do beato, em termos lombrosianos biológicos, né? Ele vai transmitir isso em termos de as coletividades anormais. Então, segundo Nina Rodrigues, em Canudos, representa de elemento passivo o jagunço, que corrigindo a loucura mística de Antônio Conselheiro e dando-lhe umas tinturas de questões políticas e sociais do momento, tornou plausível e deu objeto ao conteúdo do delírio, tornando-o capaz de fazer vibrar a nota étnica dos instintos guerreiros. Atávicos, gente, o que é uma coisa atávica? É uma coisa genética. Atávico é uma coisa inata, não é? Mal extintos e apenas sofreados no meio social híbrido dos nossos sertões, de que o louco, como os contagiados, são fiéis e legítimas criações. Ali se achavam, de fato, admiravelmente realizadas todas as condições para uma constituição epidêmica de loucura. Vejam então, meus caros, o que o Nina Rodrigues está dizendo aí? Nina Rodrigues está dizendo que a criminalidade do jagunço, a criminalidade do cangaceiro e o misticismo do beato são fenômenos eminentemente baseados na hereditariedade. Essas pessoas seriam criminosas inatas. Essas pessoas seriam, digamos, doentes mentais inatos. Então, vocês estão vendo aí uma relação direta entre aquela perspectiva lombrosiana, a perspectiva do darwinismo social e esse aspecto. Tá certo, meus caros? Eu vou encerrar a nossa atividade por hoje por aqui, tá? Amanhã, 19 horas, eu vou prosseguir para terminar essa parte histórica com vocês, né? Então, amanhã, nosso horário é às 19, não é isso, gente? Vocês estão aí com o horário? Só para confirmar? Sim, professor, isso mesmo. Amanhã às 19 horas. Então, amanhã às 19 horas, eu prosseguirei na discussão com vocês, viu, meus caros? Então, desejo a todos vocês uma excelente noite. Vocês possam descansar bastante, se preparar para amanhã, reflitam sobre essas questões e nos encontraremos amanhã